Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os vencedores e os perdedores do draft 2026 do Seattle Seahawks. Qual o objetivo desse quadro, né? Assim, por exemplo, se você é um linebacker e trazem dois linebackers, sua posição fica mais arriscada, então você é um perdedor. E do contrário também, você é o linebacker titular e ninguém trouxe uma competição a mais para você, você saiu como vencedor, né? Então, é esse o objetivo do quadro aqui. Eu elenquei, acho que 3 e 3. Então, vamos começar sem mais delongas, né? Sabendo que temos vídeo de live, das lives aí, se você quiser assistir, um informativo, um recap desse draft. E vamos ter análise de todos os nossos draftados também. Análise em vídeo, como sempre fazemos. Beleza? Bora lá. Começando pelos vencedores. Dois caras que são vencedores, né? Vou colocar eles juntos. O Oluolu e o Tyrese Knight. Os Seahawks só tinham 4 picks nesse draft. E muito se falou sobre os Seahawks tentarem adicionar alguma pick de dia 3, por exemplo, trocando jogadores. E os nomes que mais vinham à tona eram eles dois. Porque assim, o jogador disponível para troca é aquele jogador. Tem dois tipos, né? Ou o jogador que pediu para ser trocado, que normalmente às vezes esse cara é bom mesmo, ou um cara que assim tem algum potencial, mas assim não é o seu titular absoluto, então dá para trocar ele, assim, não tem problema ele ir embora do time, vamos dizer assim, mas ele é bom o suficiente para criar interesse em em outros times, né? E aí o Olu e o Bololu e o Tyrese Knight talvez fossem os dois únicos do elenco do Seahawks que preenchiam esses requisitos. Não sei se não houve interessados ou os Seahawks não estavam interessados em trocá-los realmente, mas assim, eles se mantiveram no grupo. Os Seahawks não trouxeram nenhum center, nem nenhum linebacker. Aí no caso do Tyrese Knight é um pouco mais, sai um pouco mais como vencedor, porque assim, ele, fora o Tyrese Knight, os Seahawks não tem nenhuma opção, né? Então não tem ninguém para o Tyrese Knight brigar, então assim, acontecer uma lesão, ele vai ser jogado como titular, não tem nenhuma competição. O Seahawks não draftou ninguém, nem com as últimas escolhas, não trouxe ninguém nos undrafted que tem algum destaque, né? Nem tem ninguém no grupo que também seja algum destaque. Então, assim, o Tyrese Knight vence por não ter nenhum concorrente e vence por não ter sido trocado também, beleza? Outro vencedor, quer dizer, vamos para um perdedor agora. Cara fácil de ser colocado como perdedor aqui é o Phil Haynes, tá? Ele, assim, eu falo sem medo de errar, o Phil Haynes não vai estar nos 53 dos Seahawks finais, a não ser que aconteçam lesões, porque o problema dele não foi só não realizar o sonho de todo torcedor do Seahawks, que era tirar o Bradford de titular. Ele, além de não conseguir jogar na frente do Bradford, ele ainda perdeu a vaga para o Sato Laumea, quando era calouro, né? O Lamia nem em um elenco ativo esteve depois que foi cortado. Então esse é o nível do Heinz, né? Se o Lamia estivesse lá, ele estaria abaixo do Lamia no depth chart. Tentaram colocá-lo como center, mas não surtiu tanto efeito também. Então eu acho que o time tem mais confiança no Bryce Campbell e o Mason Richmond, que mostraram essa versatilidade e tem um potencial atlético melhor. Esse ano draftaram o Bull Stephens, ah, que já é mais talentoso do que o Christian Haynes. E é meio que mais uma prova que, tipo assim, não confio no Haynes para ser o imediato, né? Como guard. Vou trazer mais um cara para competir aqui, porque o que eu tenho ainda não me dá confiança. Isso ok para um cara que foi escolhido na sexta ou na sétima, como o caso do Mason Richmond e Bryce Campbell. Mas um cara que teve investimento de terceira rodada já fica um pouco mais complicado, né? Inclusive é um dos meus grandes arrependimentos de análise, porque aí errei feio, né? Se vê que muita gente errou junto comigo nessa, né? A gente até que tinha ele mais alto. Assim, comemoramos a pique, parecia que tínhamos conseguido um grande steal, né? E saiu um tiro pela, pela culatra, né? Aqui. Outro perdedor, para mim, é o George Olani, né? E
na verdade, qualquer um que seja candidato a running back 3, né? Então, o Kenny McIntosh também. Eles dois acabam saindo como perdedores, porque o John Schneider passou a off-season inteira elogiando, dizendo que o Olane poderia fazer grandes coisas, porque ele teve um grande jogo contra os Rams, sendo que ele recebe, sei lá, 4 passes. E ele é um running back, né? As grandes jogadas dele foi recebido 4 passes para first downs importantes, tá? Isso sim. Mas não fez muita coisa. E aí você traz o Jadarian Price, o Emmanuel Wilson também é um bom complemento, então assim, aquele caso de tipo, ele não tinha com quem ele brigar para ser running back 3. Agora ele tem um cara de mais responsa que é o Emmanuel Wilson, que fez um bom ano nos Packers ano passado. Eu acho que tem um bom fit com o Seahawks. Então, assim, dependendo de como o Charbonnet volte ou quando ele volte, pode acabar sobrando para o George Olane. E se sobra para o George Olane, para o Kenny McIntosh mais ainda, que vem de 2 lesões seguidas, né? Então, fatalmente também não deve permanecer no elenco. Outro cara que acaba saindo como perdedor, né? Eu coloco aqui o Nehemiah Pritchett e o Noah Igbinoghene. Por quê? Os Seahawks trouxeram, né, a concorrência aí do Julian Neal. E aí, ok, beleza. Tentou substituir o Tariq Woolen com essa escolha. Faz sentido. Mas o time estava tão sem confiança é, no que esses caras podiam agregar, né, que draftou outros 2 corners, o Andrew Fuller e o Michael Dansby. E isso, como a gente já falou, o time precisando de um edge, precisando de linebacker, né? Como a gente falou, só tinha o Tyrese Knight. Então, nem para trazer uma aposta pro Tyrese Knight o time fez, nem para trazer uma aposta pro edge o time também fez, né? Então, isso é um ponto importante, né? Então, como eu falei no vídeo de recap, o Andre Fuller tem grandes chances de fazer o roster, não porque ele seja fantástico, né? Mas porque a competição é muito ruim, né? Então, o Nehemiah Pritchett, espero muito que não faça o roster, né? Porque as poucas vezes que ele teve chance de jogo, jogou muito mal. E para terminar, os últimos vencedores, também é uma dupla, né? O Jared Ivey e o Conor O'Toole. Os Seahawks preferiram no ano passado cortar o Jerick Reed, cortar o D'Anthony Bell, inclusive perdeu esses caras nos waivers, do que arriscar cortar um desses dois undrafted e não conseguir trazer de volta. Ou seja, o time confiava no potencial dele e, ademais, como a gente falou aqui no draft, os Seahawks tiveram no final 8 picks, podiam ter adicionado algum edge aqui, não adicionaram nem aposta, né, nem aposta. E até o momento, isso vai mudar, né? Os Seahawks vão contratar um veterano. Em algum momento, talvez no momento que você esteja vendo esse vídeo, já contratou. Mas esse veterano vai substituir o Boyer Mafia e meio que a vaga deles dois continua lá. Não teve ninguém para apostar. O time trouxe o Aiden Hubbard e o Marvin Anderson como undrafted, mas não são caras de grande destaque. Correm muito por fora, né? Principalmente em comparação ao Ivy, eles não chegam com chance nenhuma de roubar essa vaga. Pode ser que aconteça, né? Pode ser que eles tenham um grande camp, um grande preseason, mas assim, o Ivy e o O'Toole estão numa condição de que assim, se eles fizerem o deles, né, assim, eles dependem só deles para manter a vaga dele, manter o status, né? Então, é isso que eles precisam fazer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Sempre deixe seu comentário aí, o feedback é muito importante pra gente. Um grande abraço e Eagle Hawks!